Boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui de novo ao nosso canal o Racing Odyssey. É com muito gosto temos para vos apresentar um novo vídeo, desta feita a análise aqui ao Grande Prémio que se realizou agora no fim de semana, portanto o Grande Prémio da Austrália, terceira ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Esta corrida teve a particularidade de, sendo na Austrália, para nós europeus foi bastante cedo, portanto provavelmente houve pessoas que não tiveram a capacidade de se levantar cedinho e ver a corrida. Portanto, fiquem por aí e a gente já fala mais um bocadinho. Estamos então assim de volta para este vídeo, para esta análise a este Grande Prémio da Austrália. Este Grande Prémio da Austrália realizou-se, como eu dizia no início do vídeo, muito cedo, 6 horas da manhã de Portugal. Portanto, até para nós, e eu que segui a corrida, foi complicado, tendo em conta que a corrida tornou-se um pouco monótona e nós vamos ter que adotar aqui, para este vídeo, uma forma talvez um pouco diferente da abordagem à análise e vamos fazer equipa por equipa, porque a história da corrida foi muito idêntica de início ao fim. Apesar de haver alguns incidentes, não houve assim grandes mudanças, tanto a nível de estratégicos. Portanto, vamos começar então desde já. Portanto, este grande prémio teve, pela primeira vez, eu também foi a primeira vez que vi uma escolha bastante estranha de pneus para o fim de semana. Portanto, a Pirelli decidiu usar o composto soft C5, portanto, na banda de pneus, o composto mais macio de todos, mas usou o médio e duro, sendo o C3 e o C2. Portanto, a deixarem o C4 de lado e haver ali um gap entre os médios duros e os softs. Quanto à estratégia, a Pirelli definiu logo desde o início a possibilidade de duas estratégias, portanto uma paragem ou duas paragens. A primeira estratégia de uma paragem seria para os pilotos que partiriam com pneus médios e faziam a sua paragem entre a volta 19 e a 29 para eventualmente levar uns duros até ao fim da corrida. E duas paragens também para quem partia de médios, mas a parar entre a volta 14 e a 19 para duros, para voltar novamente mais tarde a parar entre a volta 38 e a 44 para voltar a colocar médios e levar até ao fim da corrida. Apesar de tudo, houve alguns pilotos, que nós já iremos falar sobre eles, mas houve alguns pilotos que, devido às circunstâncias de qualificação, decidiram partir de duros, portanto inverter a estratégia, para acabar a corrida com o composto mais macio neste caso, que seria o médio, tendo em conta que voltamos a ter aquele problema, digamos assim, em que os softs funcionam bem em voltas de qualificação, mas com um carro muito pesado ou para estratégia de corrida acabam por não ser ideais, porque acabam por só aguentar 5, 6 voltas com boa performance e depois o drop de performance é enorme e portanto acaba por não compensar para as equipas usarem esse pneu. Começamos então agora aqui a análise equipa por equipa e começamos precisamente com a equipa vencedora, neste caso a Ferrari. Portanto, vamos falar primeiro de Leclerc. Leclerc no sábado faz uma volta extraordinária na sua segunda tentativa na Q3, a dar quase 3 décimas de segundo ao seu rival direto Max Verstappen, dividirem portanto assim a primeira linha da grelha, mas a não dar qualquer tipo de hipótese a Verstappen neste fim de semana. Portanto, Leclerc arranca para este grande prémio e consegue colocar um pace volta a volta, a ganhar quase todas as voltas, cerca de 0,5 segundos para Verstappen, a colocar um ritmo muito forte e a distanciar-se sempre, estar sempre fora daquela zona de ataque de DRS, portanto menos um segundo. E portanto foi um fim de semana perfeito para Leclerc, que faz assim também o seu primeiro Grand Slam. Grand Slam é quando faz pole, lidera todas as voltas, vitória e a volta mais rápida. Sainz acaba por ter um fim de semana muito curto e no sábado a fazer aquela qualificação
bastante má. A primeira tentativa que tinha feito foi aquela red flag, portanto os tempos, todos os pilotos que estavam a marcar tempo, as voltas foram canceladas e acaba por não marcar a sua primeira tentativa, e na segunda tentativa acaba por fazer um erro crasso e não deu possibilidade de fazer uma nova tentativa, e portanto a partir do nono lugar. Para domingo, portanto, acabou por partir de uma posição pior, a montar duros para fazer uma estratégia inversa, portanto, para parar mais tarde, eventualmente escalar na classificação, mas faz um arranque muito mau. Ele próprio acaba por, no pós-corrida, queixar-se de alguns problemas que teve no volante e a não conseguir fazer uma partida ideal. A verdade também seja dita que estes pneus duros também demoram mais tempo a ganhar aquela temperatura ideal para estar naquela janela ideal de performance, e portanto também poderá ter sido um fator e acabar por afundar logo ali no início da corrida, inclusivamente para trás dos Haas. Portanto, notou-se algum nervosismo da parte de Sainz para subir rapidamente na classificação, e isso notou-se precisamente à volta 3, que faz um erro entre a curva 9 e 10, portanto naquela variante, aquele S, após aquela zona muito rápida do circuito, a tentar passar um Haas por fora, portanto a não conseguir colocar o carro corretamente na curva, e a sair largo, e o carro a entrar em peão e a ficar preso na gravilha, e a sua corrida terminar aí. Portanto, para a Ferrari acabou por ser bastante bom, porque a Red Bull, que iremos falar agora a seguir, a Red Bull acaba por Max Verstappen também não acabar, e portanto a Ferrari com o Leclerc ganha, portanto faz 25 pontos mais a volta mais rápida, e a Pérez, que é segundo, faz apenas 18. Portanto a Ferrari, que pensava que, tendo em conta que Sainz desistia, que ia perder alguma vantagem no campeonato do mundo de construtores, acaba ainda assim por ganhar vantagem de alguns pontinhos. Falamos então agora da Red Bull e vamos falar de piloto a piloto, é mais fácil. Portanto, no sábado, dia da qualificação, Verstappen acaba por fazer a segunda posição, mas no fim da qualificação fazem aquelas entrevistas rápidas aos pilotos e ele demonstrou logo algum descontentamento, porque nunca se sentiu confortável dentro do carro, portanto, nunca sentiu confiança para levar o carro no limite, acaba por ficar a quase 3 décimas de segundo de Leclerc, portanto acaba por ser bastante. 3 décimas de segundo não é nada, mas na Fórmula 1 é muito. E a partir do segundo lugar, portanto no domingo, a fazer um bom arranque, a manter a segunda posição, e a que ficou ali durante 2, 3 voltas dentro dos 2 segundos, mas aqueles valores dispararam até à primeira paragem de Leclerc. Leclerc estava com quase 10 segundos de vantagem, e depois após aquelas interrupções todas com os safety cars e com todas aquelas mini situações, aqueles incidentes que observámos, acaba por desistir à volta 39 com problemas. Ao que se fala no paddock, claro que a equipa ainda não disse, mas o que se fala foi que foi um problema de caixa de velocidades, portanto cada vez mais o problema da fiabilidade dos Red Bull preocupa tanto a Red Bull como a AlphaTauri, que usa exatamente as mesmas unidades motrizes, e portanto 3 corridas, portanto se vimos Bahrein com os dois pilotos da Red Bull a desistir, mais Gasly, Jeddah acabou por correr tudo bem, e agora volta a Verstappen a não acabar a corrida com os tais problemas de caixa de velocidades. Quanto a Pérez acaba por, em relação ao ano passado e pelo que vimos até agora neste início de época, por conseguir ter usar o carro bem em qualificação, se bem que esse não é o forte dele. O forte de Pérez é um piloto que sabe gerir muito bem uma corrida, sabe gerir muito bem os pneus, apesar de ter tido azar nesta última corrida de Jeddah, mas chega à Austrália e acaba por conseguir no sábado fazer um P3, também
provavelmente um pouco por sorte de Sainz não fazer a sua volta, porque provavelmente ficaria à frente tanto de Verstappen, tanto de Pérez como de Verstappen, digo. E portanto, a partir da terceira posição, ali no início da corrida, portanto, na partida, acaba por ser bloqueado por Verstappen. Não que Verstappen tenha feito isso propositadamente, mas Pérez até tem um arranque um pouco melhor que Verstappen, mas Verstappen chega o carro, portanto, para a parte de fora da curva, da chegada à curva número 1, e acaba por bloquear Pérez, e isso fez com que Pérez perdesse logo ali naquela primeira curva o terceiro lugar para Hamilton, que fez uma excelente corrida. Portanto, Pérez acabou por se manter ali algumas voltas atrás de Hamilton, mas acabou por passar até relativamente fácil. Portanto, viu-se claramente que Pérez estava com um melhor ritmo de corrida do que Hamilton. Não que Hamilton, mas que o carro da Mercedes, que neste momento não oferece aquilo que nós estamos habituados a ver. E portanto, a passá-lo, ficar um pouco em terras de ninguém. E portanto até à volta 38 a manter-se, 38, 39 a manter-se no terceiro lugar, e depois com o seu colega de equipa a desistir e ele a ganhar o P2. Portanto, acaba por salvar as hostes da equipa, trazendo 18 pontinhos para casa, e tendo a sorte, acabando por ter a sorte, portanto, falamos agora da Red Bull, ter a sorte também da Ferrari não acabar com os dois carros, portanto, porque senão teria sido uma vantagem que a Ferrari teria ganho muito maior, calculamos nós. Passamos então agora para a Mercedes. A Mercedes, que este fim de semana apresenta uma forma um bocadinho melhor. Portanto, tanto um piloto como o outro, tanto George Russell como Lewis Hamilton, continuam-se a queixar de exatamente os mesmos problemas. A equipa trabalhou durante estas últimas 2 semanas para fazer algumas melhorias, com Hamilton a dizer que as melhorias não tinham trazido nada, mas a realidade é que durante a corrida provavelmente o carro não estará melhor, mas adaptou-se melhor a esta prova, a esta pista, e portanto conseguiram ter um resultado um pouco... É igual, no papel é igual, mas na realidade conseguiram ter umas lutas mais intensas, andar a lutar mais próximo, inclusivamente com Hamilton a ganhar ali logo aquelas posições no início, como já tinha referido, aquela posição no início a Pérez ia manter-se cerca de 10 voltas à frente do Red Bull de Pérez. Portanto, o pace ainda não existe para andar perto da Ferrari e da Red Bull, porque assim que Pérez o passa, distancia-se automaticamente, mas a realidade é que os carros estão fiáveis. No sábado, Hamilton faz a quinta posição e Russell a fazer a sexta posição, mas na corrida acaba por fazerem, portanto, a Mercedes fazer mais uma vez a colher os frutos dos azares das outras equipas, portanto, com a desistência de Sainz, com a desistência de Max Verstappen, acabam por apanhar esses frutos, e Russell consegue fazer o terceiro lugar, que após uma carambola ali de safety cars, e quando Vettel tem aquele incidente na curva 4, portanto na saída da curva 4, e em bater no muro, deixa alguns destroços em pista, e portanto nessa volta precisamente foi a volta, ele ainda não tinha parado, parou nessa volta e acaba por beneficiar dessa situação, e sobe assim, portanto na altura seria ao quarto lugar, porque ainda estávamos com Verstappen em prova, mas com a desistência de Verstappen acaba por subir à terceira posição e a conseguir levar o primeiro pódio de Russell esta época para casa. Hamilton acaba por fazer uma corrida ok, portanto portanto, fez aquele excelente arranque a ganhar aquela posição ao Pérez, mas depois manteve-se sempre ali naquele segundo grupo com a McLaren, com o seu colega de equipa, e acaba por conseguir fechar a corrida num quarto lugar. Portanto, os problemas continuam a existir, o pace ainda não existe para andar com as equipas da frente, com a Ferrari e com a Red Bull, mas a realidade é que o carro é fiável e vão conseguindo fazer alguns resultados
bastante ok para os problemas que neste momento a equipa enfrenta. Passamos então agora para a McLaren. A McLaren nesta prova demonstrou uma forma muito melhor, portanto acaba por estar, é uma equipa que continua a ser uma equipa do segundo pelotão. Nós inicialmente, no início nós e toda a gente, achávamos que a McLaren este ano seria o ano que iríamos ver lá na frente a lutar por vitórias e mais consistentemente por pódios, e isso não bate com a realidade. Portanto, apesar de tudo, as duas primeiras provas, na segunda prova viu-se algumas melhorias com aquele bom resultado ou aquele melhor resultado de Lando Norris, e chegamos a esta prova e vemos no sábado Norris a conseguir fazer uma quarta posição, também, lá está, devido ao azar de Sainz e também ao azar de Alonso, que vinha a fazer no momento que tem aquele despiste uma volta excepcional, mas que conseguir fazer o quarto lugar e com o seu colega de equipa Daniel Ricciardo, que corria este fim de semana em casa, a fechar no sábado na sétima posição. Portanto, posições na Q3, os dois carros na Q3, o que demonstra que a equipa fez uma melhoria. Apesar de tudo, Norris diz que se voltassem hoje ao Bahrein o resultado seria idêntico, portanto lá está. As equipas acabam por conseguir ter uns setups melhores para certas pistas do que para outras. Portanto, o Bahrein foi realmente muito mau para a McLaren. Jeddah viu-se melhorias e agora aqui já vimos realmente algo que se pode, algo palpável, digamos assim. Parecem que os problemas de arrefecimento dos travões estão pelo menos para já resolvidos. Portanto, na Fórmula 1 não é só andar para a frente, também é preciso travar, e a travagem é um fator muito importante, porque define se o piloto trava 5 metros ou 10 metros mais tarde do que outro, e esses 5, 10 metros por curva se calhar traduzem-se em uma décima, e uma décima ao fim de uma volta, se tivermos 10 curvas, é um segundo. Portanto, é uma grande diferença, não é? Portanto, acabam por fazer uma corrida um pouco na sombra. Portanto, a corrida, como eu já tinha dito, foi um pouco monótona, com aquelas carambolas e com aqueles incidentes, acabam por fechar a corrida na quinta e sexta posição.